Queridos, a gente está a menos de 3 meses das eleições. Em outubro, em tese, o voto da população brasileira vai escolher um novo presidente para essa nação que, dentre várias atribuições, vai escolher mais 2 pessoas para ocuparem vagas no Supremo Tribunal da Fofura. E é muito comum, num momento como esse, parte da população ficar eufórica, ansiosa, porque acredita que uma pessoa, um salvador da pátria, está nas mãos da pessoa X, ou no partido Y, ou na ideologia Z. Tem gente que fica eufórica, acreditando mesmo que, cara, essa pessoa, essa forma de pensar, essa ideologia, esse partido vai ajudar o país, vai ajudar as pessoas dessa nação. E, igualmente, parte da população tem um mesmo borbulhar de sentimentos, de emoções, só que de uma forma invertida, porque parte da população fica apreensiva, fica temerosa, de certa forma ansiosa e até com medo, porque passa a se perguntar, cara, e agora? Como serão os próximos anos dessa nação? Quem que vai assumir esse barraco aí? Quem que vai tocar, dar conta dessa nação, e como que vão ser os próximos anos da minha vida, da vida da minha família, das pessoas que eu amo, o que vai acontecer? Para quem ainda não tem Jesus como seu único Senhor e Salvador, aí sim, eu acredito que essas preocupações acabem mesmo perturbando a alma da pessoa. Mas para quem é de Jesus, a gente já sabe de antemão que a nossa esperança de dias melhores aqui na terra jamais serão depositados, ou jamais deveriam ser depositadas nas mãos de outro ser humano que nem eu. Não pode ser depositado nas mãos de um descendente de Adão, principalmente nascido em terras tupiniquins. Então eu quero meditar com vocês no texto bíblico que toca nesse assunto, de certa forma toca nesse assunto, vai trazer ensinamentos para a gente que está diante de uma situação onde a gente vai viver essa experiência, exercer a nossa cidadania de uma forma democrática, enfim, um texto bíblico que traz ensinamentos para a gente, como cidadão do reino de Deus, viver a nossa cidadania no reino dos homens. Então abra lá a sua Bíblia ou ligue no Salmo 146, eu vou ler até o versículo 6, Salmo 146, os 6 primeiros versos. Você que está em casa, seja ricamente abençoado também pelo Senhor. Depois, quando você estiver assistindo essa pregação, daqui a uns milhares de anos, milhares não, que Jesus vai voltar antes, então é bom você assistir essa pregação rápido, mas seja ricamente abençoado. Vamos ler? Salmo 146 diz assim, o autor já começa louvando o Senhor. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Versículo 3. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Até aqui, amém. Quais são as lições espirituais e por que não políticas que podemos extrair desse texto sagrado para o fortalecimento da nossa fé, da nossa caminhada com o Senhor Jesus e para o melhor exercício da nossa cidadania aqui nessa nação? O Salmo começa com uma promessa, um voto de louvor ao Senhor. O autor, o salmista aqui está empenhando a palavra dele dizendo, eu vou louvar o meu Deus enquanto eu viver. Está num processo de encantamento, de deslumbre, e o desdobramento disso na prática significa que para o salmista, viver é crer em Deus. A minha vida só tem sentido se for para manifestar, enquanto eu estiver vivendo, manifestar
esse reconhecimento de gratidão, de alegria. Eu quero te elogiar, meu Deus, eu quero te louvar, eu quero que a minha vida seja um constante louvor. E aí ele faz uma promessa: enquanto eu estiver vivo, eu quero louvar o meu Deus. Então, para esse poeta, o dia a dia dele tem que ser um constante culto de ação de graças a esse Deus. Enquanto ele estiver vivo, eu quero expressar o meu credo, a minha fé, a minha confiança, a minha gratidão, a minha alegria por ter sido alvo do amor e do cuidado desse Deus. Essa é a primeira lição do Salmo que a gente tem como extrair e guardar para a vida da gente. O que dá sentido à existência do salmista é o seu relacionamento com Deus. O que dá sentido para esse camarada que escreveu essa poesia, que depois de centenas de anos a gente está lendo aqui, é o seu relacionamento com Deus. Não é só crer por crer, não é só acreditar por acreditar, não é só uma fé no intelectual, não. Ele reconhece que, de fato, a vida dele só tem sentido porque ele tem relacionamento com Deus. E mais, ele reconhece que existe um relacionamento e que da parte de Deus existe um cuidado com a vida dele. A consequência direta disso é: eu quero louvar ao Senhor em tudo e por tudo. Essa constatação do salmista é uma verdade absoluta para todos os seres humanos vivos na face da terra. Eu compartilhei com vocês lá no retiro do Gol, e por falar em retiro, por vocês que foram no retiro do Gol, não podem nem pensar em demorar muito para se inscrever para o retiro de fevereiro do ano que vem. Mas lá no retiro eu compartilhei com vocês que o que é que dá sentido, qual é o propósito da vida humana, da existência da gente? É viver para a glória de Deus, é desfrutar de um relacionamento com Deus, ter prazer nesse relacionamento e ser feliz em tudo que fizer por causa desse relacionamento com Deus. Então, isso é o que dá sentido para a vida de qualquer ser humano. Então, enquanto criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus não entenderem isso, não descobrirem que o seu propósito, o fato de estarem vivas, respirando, é para terem esse relacionamento de encantamento, de prazer, de alegria com o seu Criador, a vida vai sempre se resumir numa existência caótica, sem sentido. Por isso que tem muita gente batendo com a cabeça na parede, porque enquanto não reconhece que o propósito da sua existência é se relacionar com o seu Criador, cara, a vida fica uma tragédia. Quando o ser humano pensa que ele é Deus dos seus próprios dias, a vida com certeza se transformará num caos. E aí em seguida o salmista parece que ele dá um corte, ele está falando uma parada super maneira, ele está louvando a Deus, aí no verso 3 ele parece que dá um soco na mesa. Antes mesmo de descrever o Deus que ele faz questão de louvar, de empenhar a sua vida como uma expressão de louvor, de gratidão, o salmista pronuncia uma advertência para o seu leitor, para quem estiver tendo contato com o que ele escreveu. Ele faz uma advertência contra a decisão da gente depositar qualquer tipo de confiança nos ideais de meros mortais. O escritor, inspirado pelo Espírito Santo, deixa claro que qualquer liderança humana é destinada a falhar. A gente até canta isso, né? Naquela música que o pessoal pensa que é minha, né? O que é o amor, eu destinado a falhar. É exatamente isso. Um ser humano, por melhor que sejam as suas intenções, por melhor que sejam o seu investimento vital num determinado assunto, no que diz respeito às lideranças humanas, elas estão destinadas a falhar. Tirando o meu exemplo aqui, nós como pastores, conselho dessa igreja, por melhor que a gente se esforce, por mais cuidado que a gente exerça, o chamado pastoral que Deus deu para a vida da gente, para cuidar da igreja dele, tem horas que a gente falha. Tem horas que a gente falha. E, de certa forma, isso é bom porque mostra a nossa miserabilidade e a nossa total dependência do Senhor. Toda vez que eu falho, eu sou lembrado eu lembro de Jesus falando: sem mim, nada podeis fazer. Você não consegue fazer nada direito, nada de bom, se não tiver agarrado, entrelaçado. Aí quando a gente se distrai, quando a gente deixa o piloto automático assumir a vida, alguma coisa degringola. Então o autor está dizendo isso: não deposite nenhum tipo de confiança
né, numa liderança exercida por meros mortais. Não confie na sua própria humanidade, muito menos confie na humanidade do seu semelhante. Principalmente se ele for um governante terreno. Essa é a segunda lição do Salmo. Não confie em meros mortais. Não confie em meros mortais. Jamais deposite sua confiança em qualquer outra pessoa que não seja o seu Criador. Nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento com uma religião, com uma ideologia, com um fantasminha, camarada. Não, é com uma pessoa. É um relacionamento pessoal com alguém que entende a gente, que participa do dia a dia da gente. Então, não deposite confiança, uma fé de que uma outra pessoa feita com o mesmo material que você, ou seja, barro brasileiro, deve ser do pior que existe na humanidade. Você não pode depositar confiança numa criatura dessa. Não é que a gente vai desconfiar, não é que todo mundo seja mau caráter, entenda? A Bíblia não está falando isso. Mas a Bíblia está falando, cara, você não pode depositar credo numa pessoa que não consegue nem mesmo se salvar. Os príncipes, ou seja, os governantes, não conseguem promover nem aquilo que eles prometem. Eles vieram do pó e quando eles morrem, as suas ideias morrem com eles. Por melhores que sejam as ideias, às vezes algumas até se prolongam mesmo depois que o idealizador morre, mas logo em seguida sempre aparece uma ideia melhor do que aquela vigente. Então não deposite confiança em governantes de carne e osso ou em suas ideologias, seja elas de qual natureza forem, né? A palavra de Deus está afirmando que governantes humanos vieram do pó, assim como eu e você. Então eles são frágeis, são carentes da mesma sujeição, do mesmo cuidado de Deus que eu e você. São sujeitos aos altos e baixos desse mundo cheio de aflições, que nem a gente. Governantes de carne e osso não são capazes de garantir o cumprimento de suas promessas. No que diz respeito a questões políticas, então, isso é um fato assustador. Todo mundo promete que, se for eleito, vai acabar com um problema no universo. Vai dar educação, casa, comida, roupa lavada, mulher bonita, para todo mundo. Para a rapaziada, né? Para as meninas vai estar aquele príncipe encantado, nem vai precisar beijar o sapo. Só promessa mirabolante. E não consegue cumprir nada. Por isso, nossa esperança tem que estar sempre e somente no Deus da nossa salvação. Quem é que cuida da gente? Quem é que dá ar para a gente respirar? Quem é que dá saúde para a gente trabalhar? Quem é que dá o mínimo de inteligência para os nossos neurônios cumprirem as suas sinapses e a gente entender alguma coisa que lê? E se não estiver entendendo, faça o curso Cavalcante que você vai aprender. Interpretação de texto é sinistro. Então, a maioria das pessoas que ainda não conhecem a Cristo acabam acreditando que, de fato, depositando fé em si mesmas, quem acredita sempre alcança. Vai nessa. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que só por se opor à sujeição a Deus, ela tem que se agarrar a essas boias furadas que aparecem no contexto da humanidade. Eu acredito no meu coração. Quem acredita sempre alcança. Eu acredito no ideal dessa pessoa. Eu acredito nessa ideologia. Porque essa ideologia já deu certo em vários países, vai dar certo aqui também. Eu acredito. Alguns chegam a depositar praticamente uma fé religiosa, como se uma determinada ideia humana tivesse o poder salvador de resolver as nossas questões básicas, existenciais mais básicas. Como se um ideal humano pudesse salvar as pessoas desse caos que elas se encontram. O poeta até entende que não crentes confiem em coisas terrenas, mas ele mesmo faz questão de afirmar, lá no Salmo 20, que o povo de Deus tem que confiar só no Senhor. Salmo 20, versículo 7 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Amém? A gente não tem sentido quem tem
relacionamento com Deus, acreditar que coisas terrenas, forças terrenas, ideias terrenas consigam, por melhor que sejam as intenções, livrar o ser humano do caos que ele mesmo semeia. Por isso a ordem expressa no Salmo 146, não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó, naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Então confiar na sabedoria e na força humana é depender de algo que de antemão a gente sabe que não vai durar. Todo líder humano passa, né? Mesmo as ideias brilhantes passam. Mas o Deus a quem a gente deve se submeter, o Criador do universo, só Ele é o soberano, e a sua palavra dura para sempre. Amém? Nada do que o Senhor fala, em sua verdade aqui, vai caducar, vai passar. A gente está lendo um salmo escrito centenas de anos antes de Cristo. E a gente está aqui, o século 21, extraindo ensinamento para a nossa vida hoje. E aí nos versos 5 e 6, o salmista faz um contraponto belíssimo ao imperativo que ele apresenta nos versos 3 e 4. Então no verso 3 e 4 ele fala, olha só, é uma maior furada você confiar em governos humanos, mas, versículos 5 e 6, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Como é feliz. Outra tradução diz, bem-aventurado aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Bem-aventurado, e aí tem uma diferenciação de só falar que é feliz, a expressão bem-aventurado significa dizer que você é feliz aqui nesse momento e no porvir. Não existe um intervalo, não existe um momento, um gap, um buraco que você não é feliz. Bem-aventurado cara, você vai ser como é pleno, como a pessoa não vai sentir falta de nada, isso é o significado de plenitude, nem hoje, nem amanhã, nem no porvir. Gente que deposita a sua fé, o seu auxílio no Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus que fez os céus e a terra, o mar, tudo que neles há e que mantém a sua fidelidade para sempre. Então o salmista exulta nessa feliz condição que todo aquele que verdadeiramente confia no Senhor vai desfrutar. Essa é a terceira lição desse texto. Bem-aventurado aquele cuja esperança está no Senhor. Bem-aventurado aquele cuja esperança está no Senhor. Amém? Como é feliz hoje, para todo sempre, aquele que espera no Senhor, que confia no Senhor. O autor está nos dizendo que todo aquele que confia e descansa no Senhor vai ser bem-aventurado, será abençoado, tanto nessa vida como no porvir. Galera, com certeza, algum dia nos decepcionaremos com alguém semelhante a nós. Com certeza, você vai se decepcionar com um namorado, com a namorada, com um político, com um cônjuge, com um parente, com um irmão em Cristo, com um pastor. E com absoluta certeza, algum dia, eu e você também decepcionaremos alguém. Mas o nosso Deus jamais nos causará decepção, amém? O nosso Deus, esse que nós viemos aqui essa noite cultuar, prestar culto, elogiá-lo, Ele nunca vai nos decepcionar. Eu já conheci muita gente decepcionada com instituição religiosa, com líder religioso, mas eu não conheço ninguém decepcionado com Jesus. Guarde isso, Jesus jamais nos causará decepção. Ele não falha em ser fiel à sua palavra. O Senhor nunca esquece suas promessas. É isso que fez com que o salmista exultasse de alegria. Cara, esse Deus é encantador. Essa característica jamais será achada entre os governantes humanos. Guarda isso. Essa característica jamais será achada entre os governantes humanos. Não nutra expectativa em relação ao seu namorado, em relação à sua namorada, ao seu noivo, aos casados aqui, ao seu cônjuge, porque a pessoa que você levou para sua casa, ou pretende levar para sua casa, é um pecador, sujeito a falhas, tombos, confusões, equívocos, como você. Essa característica só é achada em Jesus, só em Jesus. A nossa expectativa, a nossa confiança tem que estar depositada em Jesus. Eu me relaciono com outras pessoas para eu ser bênção para as outras pessoas.
Porque se eu me relacionar com vocês esperando que vocês vão atender as minhas expectativas, além de ser egoísta, cruel e pecaminoso, a Bíblia de antemão me dá o spoiler que ninguém vai atender as expectativas do outro nesse afã, nesse desejo que a gente tem. Então, essa é uma das características mais encantadoras do nosso Deus. O Senhor nunca esquece de suas promessas. Nós estamos aqui por causa do cumprimento de uma promessa que Deus fez a Abraão. Abraão, através da sua vida, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Que maneiro, cara. A gente está aqui por causa da fidelidade do Senhor a uma promessa que Ele fez com o maluco que Ele encontrou lá no meio dos cafundó. E que Ele decidiu amar. Abraão, sai dessa parada aí, para de bater tambor vem comigo. O Senhor nunca esquece de suas promessas. Outro dado interessante é que, na época em que esses versos foram escritos, o salmista só conhecia o Deus de Jacó. A gente está falando da antiga aliança. O salmista só conhecia o Deus de seus antepassados. Ele ansiava pelo Messias, ele já aguardava o Messias, já sonhava com o Messias, mas ele não conhecia de perto. Mas nós conhecemos o Deus de Jacó que se fez carne, aleluia. Jesus deixou a sua glória e fez questão de habitar entre nós de forma encarnada, concreta, plena, palpável. Ele fez questão de ser conhecido como Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, para com isso aumentar ainda mais a nossa confiança nele, nosso credo, a nossa fé, o nosso encanto. É o Deus que faz questão de ser conhecido de perto. Eu não quero que vocês construam uma fé no Deus dos seus pais. Eu quero que vocês me conheçam de perto. Isso é a mensagem de Jesus para a gente. É o Deus que se fez carne, que deixou a sua glória para habitar no meio da gente, para viver exatamente, saber claramente o que a gente passa e sente, e falar, cara, olha para mim que vocês vão ver o Pai, vocês vão ver Deus, e anda perto de mim. Confiar em Jesus é garantia de bênção, é garantia de novidade de vida, independentemente de quem esteja no trono dos palácios de Brasília, amém? Independente de quem está lá em Brasília, andar com Jesus é garantia de novidade de vida. Jesus é o nosso sumo regente, Ele que é o presidente da nossa nação, a palavra dele, a Bíblia Sagrada, que é a nossa carta magna, que é a nossa Constituição, nossa única regra de fé e de prática. A gente segue as leis dos homens, enquanto as leis dos homens não afrontarem nem se opuserem à lei de Deus. E aí, diante dessas lições e revelações, o que a gente pode fazer para transformar esses ensinamentos em vida prática para a gente? Primeira aplicação: avalie se de fato a sua esperança está no Senhor Jesus. Avalie se de fato a sua esperança está no Senhor Jesus. O Deus de Jacó, hoje, nós sabemos que é Jesus. Então aproveite esse momento para examinar o seu coração. Será que existe alguma esperança depositada em outro Senhor? Será que algum outro nome, algum outro credo, alguma outra ideologia assumiu o lugar de Jesus no seu coração? Você tem sido beligerante com alguém, com algum colega, algum amigo, por causa de esperanças e expectativas políticas? Você briga com os outros em rede social por causa de questões humanistas? Você tem tentado impor o seu credo em alguma criatura de carne e osso, com 20 ou 19 dedos? Ou tão grave quanto, você tem permitido que a ansiedade, o medo do futuro atrapalhe o seu descanso em Jesus, por causa de criaturas com 20 ou 19 dedos? Não confie e não temam nesses meros mortais. Eles são incapazes de se salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. O Senhor espera que o seu povo respeite as autoridades terrenas constituídas por Ele sobre a vida da gente.
A Bíblia, com isso daqui, ela não está falando para a gente, então não dou a mínima. Não é isso não. O Senhor espera que o seu povo respeite as autoridades constituídas sobre a vida da gente. Mas nutrir confiança, esperança ou medo por algumas dessas autoridades, de forma alguma. De forma alguma. Então não deposite esperança messiânica em seres humanos, mas também não construa medo, não se deixe ser dominado por ansiedade em relação a isso. Não existe salvador da pátria entre os nascidos com o DNA da queda, principalmente na América do Sul. Nenhum deles consegue promover aquilo que só o justo juiz entende como justiça. Nenhum deles. Nenhum deles. Antes, a gente precisa colocar a nossa confiança somente no Senhor Jesus. Então, um momento como esse é legal para a gente fazer essa avaliação, abrir a gaveta, abrir o HD e fazer um exame na vida da gente para ver se de fato, que às vezes a gente fala uma coisa com os lábios, mas na prática, nas conversações, o nosso coração às vezes está encantado, está acreditando. Eu tenho visto gente militando por determinados políticos, como eu nunca vi militando por Jesus. Aí eu falei, se fosse um missionário, se tivesse falando assim de Jesus, ia ser muito maneiro. A Bíblia fala que nem as portas do inferno conseguem resistir, impedir o avanço da igreja, então não vai ser um sistema de governo, não vai ser um partido político, não vai ser uma criatura vindo do barro brasileiro que vai nos assustar, pelo amor de Deus. Então não confie e não temo esses meros mortais. O salmista acalma ainda mais o nosso coração. No Salmo 27, versículo 1, ele diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor que criou o céu e a terra, o Criador, que constituiu as minhas moléculas, os meus átomos, que me viu de forma ainda disforme, um embrião no ventre da minha mãe, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. A quem que eu vou temer? Aí ele continua: o Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Se existe uma pessoa que nós devemos temer, e Jesus vai dizer até de ter medo, esse é o Senhor. Jesus fala nos evangelhos: vocês não precisam ter medo dos homens. O máximo que um homem faz é te matar. Jesus que fala isso. Te matou, vai fazer mais o quê? Morreu. Mas Jesus fala: vocês precisam ter medo é do Criador, que mesmo depois que você estiver morto, aquele pedaço de presunto jogado no chão, Ele pode mandar a sua alma literalmente para o quinto dos infernos. Jesus fala, não chega a falar que o quinto dos infernos é a participação aqui do Marcão, mas fala, olha só, é para ter medo de Deus. E aí o salmista vai falar isso, Salmo 34. Provem, vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Aleluia, aleluia. O salmista dando esse testemunho: temam o Senhor, respeitem o Senhor, amam o Senhor, andem com Ele, não falta nada para aqueles que temem o Senhor. Então, queridos, descanse no Senhor, mas esse descansar no Senhor, como estava falando aqui agora há pouco, não significa que a gente tenha uma permissão divina para a gente adotar uma postura apática, passiva, indiferente, o isentão, que fica andando ali no limite de um lado para o outro, com relação ao exercício da nossa cidadania aqui no nosso país, na nossa nação. A Bíblia não nos dá esse direito divino da gente cruzar os braços, lavar as mãos e vamos ver o circo pegar fogo, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não. Segunda aplicação, diante do que a gente viu aqui, exerça a sua cidadania no reino dos homens, sem esquecer que, acima de tudo, você é um cidadão do reino de Deus. Amém? Exerça a sua cidadania no reino dos homens, sem esquecer que, acima de tudo, você é um cidadão do reino de Deus. Deus é o soberano, Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Mas Ele espera que os seus imitadores assumam com diligência e sabedoria a missão dada por Ele a todos a quem Ele chamou. Qual é a nossa missão aqui nesse país? Ser sal da terra e luz do mundo.
O sal se mete no meio do alimento todo. O sal não pede licença. Eu sou o sal, tá? Eu vou ficar só aqui nesse pedacinho. Não, amigo. Você botou uma pitadinha de sal, o sal se mexe, mistura em tudo. E Jesus falou, se o sal não fizer isso, vai ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens, que não serve para nada. Então essa é a nossa missão, é ser o sal da terra, ou seja, dar sabor, conservar, não deixar a coisa apodrecer. Então a gente tem que estar enfiado em tudo que é setor da nossa sociedade, e a gente tem que ser a luz do mundo. O que é isso? Eu tenho que dar testemunho vivo, concreto, fazendo coisas que abençoem a humanidade, para que as pessoas vendo a gente fazendo coisas boas, eles falam, cara, glória a Deus pela vida dessa pessoa aí. É isso que Jesus espera que eu e você façamos, como cidadãos do reino de Deus, exercendo a nossa cidadania no reino dos homens. O povo que é cuidado por Jesus tem que exercer a sua cidadania no reino dos homens, sem esquecer que a gente tem um chamado, uma responsabilidade maior que de um presidente da República. Cara, nós somos embaixador do reino dos céus. Nós somos um imitador de Jesus Cristo. Eu não sou imitador do presidente. Né? Pode bater na madeira? Eu não sou imitador de ser humano. Sou imitador do Deus da minha salvação. Mas a gente tem responsabilidade, inclusive política, diante de Deus e diante dessa nação. Mesmo tendo certeza de que o governo de nossas vidas está nas mãos de Jesus. Então eu vou exercer a minha cidadania no reino dos homens, sabendo que o fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave, não é para eu me estressar com ninguém, não é para eu ficar beligerante com ninguém, não é para cancelar ninguém, bloquear ninguém, não, relax. Os cristãos, atendendo esse imperativo de Jesus, vão buscar justiça, vão buscar fome e sede de justiça para ser bênção para as outras pessoas, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está cuidando da minha vida, mas eu sei de uma porção de gente que ainda vive na escuridão, que está batendo a cabeça, que está depositando fé em bonequinhos de barro. Eu preciso ser bênção para essas pessoas que Deus vai colocar à minha volta. E mais, Jesus espera que, além disso, o seu povo ore por seus governantes, por gente que exerce autoridade humana sobre as nossas vidas. Paulo dá essa instrução para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 3. Antes de tudo, Timóteo, eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Mas não esqueça dos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. E isso é uma responsabilidade nossa. Quem não é crente não vai orar pelos seus governantes. Quem não é crente não tem esse tipo de preocupação. Quem não é servo do Senhor Jesus não pensa nisso, não dá valor a isso, nem sabe que esse troço existe. E aí Paulo está falando para Timóteo, isso aqui é bom e agradável a Deus, o nosso Senhor. Deus espera que você, Timóteo, ensine e ore por todos os homens. Vamos orar pelos nossos amigos de oração, pela galera na célula, pelos nossos pais, pelos nossos relacionamentos, mas vamos orar também pelos nossos governantes. Para quê? Por que eu vou orar pelos nossos governantes? Para que aqui na terra vocês tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Sempre que eu leio essa passagem aqui, eu lembro que o governo humano que o apóstolo Paulo estava enfrentando nesse momento aqui era o Império Romano. Imagina Paulo preso, sentenciado à pena de morte por Nero, falando para Timóteo, Timóteo, ora pelos seus líderes, ore por Nero. Ensina a igreja a orar, a interceder por Nero. E para o próximo que vai vir, que Nero vai dançar daqui a pouco. Ele vai voltar para o pó. Né? Paulo, se fosse eu, vai falar, ora para que Deus mate Nero. Só eu que orar assim, né? Vocês estão me olhando assustados, por quê? Você nunca orou pessoa assim por algum político, não? Eu penso direto. Aí eu peço perdão e oro, Senhor, abençoa ele, né? Leva ele para o Havaí, né? Para ele ser feliz, lá perto de algum vulcão, né? Mas tem que orar.
O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estava dando instrução para o seu discípulo: ore por Nero e por todos os que exercem autoridade. Por todos que exercem autoridade. Pelo prefeito, pelo governador, pela força de segurança da nossa nação, pelos nossos pastores, pelos nossos professores, pelos seus pais. Todos que exercem autoridade sobre a vida da gente. Quantas vezes ao longo dessa semana eu e você oramos por aqueles que já, de alguma forma, exercem alguma autoridade sobre a vida da gente? Você não orou nem para ele ir para Alcântara, sim? Senhor, leva esse presidente para Alcântara, Senhor. Deixa ele se perdido lá na rua da feira. Quantas vezes ao longo dessa semana eu e você oramos pelas pessoas que Deus colocou para exercer autoridade sobre a vida da gente? Gostemos ou não dos nossos governantes terrenos, uma de nossas responsabilidades como cidadãos do reino dos céus é orar pelos nossos governantes. Só nós temos essa incumbência de abençoar a nossa nação, para que tenhamos dias tranquilos e pacíficos, não só a gente, mas toda a população. A cidadania terrena do cristão é vivida, acima de tudo, com oração, com o joelho dobrado. Se você for examinar os evangelhos, o livro de Atos, as cartas pastorais, a gente só vai ver cristão enfrentando os dias de aflição, os dias difíceis, as perseguições, orando, de joelho, orando. Nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, não é contra os presidentes, não é contra os juízes togados, não é. É contra as trevas que operam nesses que ainda vivem na escuridão. Então a gente tem que orar por todas essas instâncias de liderança. Então viva seus dias aqui na terra de forma digna com a sua profissão de fé. Exerça a sua cidadania segundo a ética de Jesus. Amém? Se a gente for obediente a Jesus, então a gente vai ser bênção para a nossa nação, independentemente se a gente tem cargo público, político ou não. Impérios e imperadores vão aparecer e vão desaparecer, mas a palavra do Senhor Jesus permanece para sempre. Aleluia, aleluia. Só ela é a nossa única regra de fé e de prática. E galera, na boa, o povo brasileiro precisa mesmo, não é mais de um governante, mais de um programa de governo. O que vai de fato ajudar e abençoar o Brasil são cristãos buscando o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar em suas vidas. Se nós, um punhadinho de gente aqui em Niterói, se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar nas nossas vidas, a gente vai abençoar mais a nossa nação que qualquer programa de governo. Eu creio nisso, por causa de Jesus, por causa da Bíblia. Se a gente for bênção para as pessoas à nossa volta, como o Senhor nos recomenda para a gente ser sal e luz, a gente vai abençoar mais a nossa nação do que qualquer programa de governo político. E pior, meus irmãos, o Senhor vai pedir contas das nossas ações e das nossas omissões. Se você ficar de braço cruzado, o Senhor vai pedir conta disso também. Terceira aplicação, inspirado no autor do Salmo que lemos: enquanto a gente estiver vivo, louve o Senhor, amém? Aplicação mais light, tranquilinha, para terminar a pregação feliz com o pregador. Ora, enquanto você estiver vivo, inspirado aqui no salmista, louve o Senhor, que a sua vida seja um instrumento vivo de louvor e de adoração a Deus. O autor termina o Salmo 146, lembrando que Deus é o Rei eterno, que escolheu habitar no meio do seu povo, que é fiel ao seu povo. Essa certeza tem que produzir na gente o desejo e o compromisso da gente expressar a gratidão a Deus em todos os dias da nossa vida. Nenhum rei, nenhum príncipe ou governante humano é digno de louvor, mas Jesus é o único digno de louvor, amém? Ele é o único que mantém para sempre a sua fidelidade. Aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor, louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ele reina para sempre. O teu Deus, ó Igreja Oceânica, reina de geração em geração oceânica. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.
Senhor Jesus, eu quero iniciar essa oração te agradecendo, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. O Senhor decidiu chamar a gente para perto. Obrigado, Senhor, pela salvação, pela provisão, pelo cuidado diário do Senhor com a vida da gente. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Jesus, o Senhor nos fez bem-aventurados. A gente te louva por isso, Senhor. E toda a nossa vida nós reconhecemos que ela está em suas mãos, Senhor. É impossível a gente medir o tamanho dessa graça, da tua misericórdia, da tua compaixão para com a gente, Senhor. Mas a gente quer transformar a nossa vida num culto de louvor, de adoração diário ao Senhor. Então, nesse momento, Senhor, a gente reunido aqui como igreja, a gente quer também, Senhor, interceder pela nossa nação, do jeito que o Senhor nos instruiu na sua palavra. Ajuda-nos a buscarmos o Teu reino em primeiro lugar na nossa vida, ajuda-nos a buscarmos a Tua justiça e a não esquecermos, Senhor, a não esquecer de interceder por nossa liderança, por nossos governantes, atendendo ao chamado do Senhor. Então a gente pede que o Senhor abençoe a nação brasileira, que o Senhor abençoe o povo dessa nação, que o Senhor abençoe aqueles que assumiram cargos de governo, que o Senhor tenha misericórdia desse país, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dessa população, e que o Senhor nos livre dos homens maus, Senhor, que o Senhor nos livre, Senhor, de intenções malignas, Senhor. E da mesma forma como o Senhor entrou na nossa história, nos salvou da nossa própria maldade e confusão, Senhor, faz assim também na vida desses homens, desses governantes. Entra na história deles, Senhor. Dá o terror do pecado, Senhor. Dá o medo, o pavor do pecado, Senhor. Que ninguém durma em paz sem se arrepender, sem reconhecer que o Senhor espera uma mudança de vida, de história, Pai. Por favor, a gente crê no poder do Senhor, a gente crê na autoridade do nome de Jesus, a gente intercede por nossa nação, porque o Senhor assim nos mandou, nos orientou, e a gente pede que o Senhor faça na vida desses homens a obra que o Senhor está realizando na vida da gente também, Senhor. Por favor, que haja luz e salvação lá nos palácios de Brasília, coloca temor no coração desses homens, não permita que ninguém zombe do Senhor, em nome de Jesus. Nós te rogamos, Senhor, pelo Brasil e aguardamos com ansiedade a sua volta, Senhor, que venha o teu reino, Senhor, que venha o teu reino. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.